Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu convidado de hoje é uma referência nacional quando o assunto é preparação para concursos públicos. Ele tem o maior canal do YouTube focado em preparação e técnicas para provas e concursos. Ele já passou em 14 certames, dentre eles o da ABIN, PRF, TRF da Primeira Região e Câmara dos Deputados. Ele é pai, palestrante, esposo, autor de obras e agora o novo diretor de coaching e mentoria do Gran Cursos Online. É uma pessoa incrível que vem somar ao nosso grandioso projeto. Antes de assistir a nossa entrevista, quero pedir a você que assine o nosso canal e ative as notificações para receber sempre em primeira mão todos os novos vídeos que lançamos por aqui semanalmente, vídeos que vão ajudar você a seguir de maneira imparável rumo aos seus grandes sonhos e objetivos. Fernando, um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Muito obrigado em aceitar esse convite e essa nova parceria que se iniciou ontem, né? Verdade. Ontem anunciamos, mas na verdade tinha iniciado um pouquinho antes. Já tinha uns dias atrás. Obrigado, Gabriel. Estou muito feliz, tanto de estar aqui, fazer parte da equipe, quanto poder fazer essa entrevista aqui. Obrigado pelo convite. Fernando, conte pra gente um pouquinho sobre as suas origens. Eu sempre gosto de perguntar isso aos nossos entrevistados. Eu sou aquele molequinho de apartamento, né? Eu não tenho muito como fugir disso. Meu pai, ele foi servidor público desde que eu nasci, né? Então, a gente sempre foi uma família de classe média, embora meus pais não tenham sido, mas meus irmãos e eu, nós somos três, sempre fomos classe média, né? Meu pai sempre investiu muito em educação, isso foi muito importante para mim um pouquinho mais à frente. E molequinho eu era nerdzinho típico. Eu gostava de mexer no computador, gostava de ler gibi, gostava de fazer isso. Eu sempre fui um garoto tímido, eu sempre fui um garoto bastante introvertido. Hoje não parece mais, né? Não parece, pois é, mas o que aconteceu, até adiantando um pouquinho a história, quando eu estava no início meio da adolescência, né, lá pelos 13 anos, eu pensei assim, cara, eu acho que as pessoas vão gostar mais de mim se eu parecer mais extrovertido. Aí eu falei, eu tenho um plano brilhante, eu vou fingir que eu sou extrovertido. Então, quando eu falo isso hoje, principalmente com essa coisa de internet, né? As pessoas falam assim, não, é mentira, você não é tímido, mas eu sou. Só que eu não deixo essa timidez afetar principalmente o meu lado profissional. Mas chega em festa, eu sou aquele doidinho que tá ali no canto no sofá, tal, olhando para os lados, às vezes eu converso com alguém, mas eu fico muito na minha. E isso tem o seu lado negativo, claro, mas tem o seu lado positivo, porque isso me ajudou a estudar bem, isso me ajudou a me concentrar, ajudou a construir um outro lado profissional, né, que para mim foi muito importante. Mas a infância e a adolescência foram tranquilas, eu passei muito tempo em casa, passei muito tempo lendo, não fui muito de sair. Quando eu estava no meio do ensino médio, eu comecei a ficar meio rebelde, eu reprovei o segundo ano. Enfim, tem uma série de coisas assim que foram no extremo ao outro. Reprovou o segundo ano? Eu reprovei o segundo ano. Eu nunca tive dificuldade na escola, né, mas eu queria me enturmar. Aí quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, atual ensino médio, eu falei assim, vou ser da galera, vou fazer tudo que o povo faz, vou jogar bola, sempre fui horroroso em futebol, só ficava no gol, vou matar aula, vou fazer... Aí o que aconteceu? Eu fiquei de recuperação em 3 disciplinas e em vez de ir para aula de recuperação eu fui jogar truco. Aí não deu bom, aí no conselho de classe também não conseguiram me salvar. Aí eu fui pro objetivo, minha mãe me tirou, meu pai não sabe disso. Quer dizer, eu acho que é a segunda entrevista que eu falo isso, oi pai. Aí minha mãe me tirou, me colocou numa outra escola para poder fazer dependência. Aí eu fiz dependência, fiz um supletivo, voltei pro Sigma, que era onde eu estudava, para poder terminar o 3º ano. Mas no meu histórico hoje, você vê lá, completado, 2º ano, dependência e tal, é uma onda. Mas eu nunca tive dificuldade, isso foi uma certa fase de rebeldia, assim, eu queria me expressar, né? Pisciano, essa alma de artista, essas coisas, de querer construir coisas, enfim. Mas a história ela vai nesses extremos, né? De eu tentar me encontrar, de eu tentar me entender, foi mais ou menos isso, toda a construção, inclusive até hoje. E como é que começou o interesse no mundo dos concursos? Quando eu fui com a minha esposa, eu casei muito cedo, 21 para 22 anos, porque eu ia me mudar para a Inglaterra com a minha esposa, queria fazer mestrado. Então ela queria fazer esse curso lá, aí a mãe dela falou assim, não, tá, já que vocês vamos casar. A gente estava namorando 2, 3 anos. Ela falou assim, então casa, porque vai ficar inclusive mais fácil de fazer as coisas lá. Ela tinha razão. Ela deu um golpezinho, mas ela tinha razão. Aí o que aconteceu? A gente foi para a Inglaterra,
Lá na Inglaterra a gente fez várias coisas, eu trabalhei no estúdio fotográfico, eu já fotografava, né? Tinha começado a fotografar com 15 para 16 anos, meu pai gostava muito de fotografia. Isso me ajudou, inclusive, depois com canais do YouTube, tudo que eu faço você hoje. Você faz tudo, né? Eu faço tudo, do início ao fim. Recentemente eu contratei uma pessoa para me ajudar um pouco com as produções mais sofisticadas, mas vídeo cotidiano só eu que faço. Aí a gente foi para a Inglaterra, eu trabalhei inclusive no estúdio fotográfico lá, e na hora que a gente voltou, eu meio que não tinha o que fazer. Não tinha feito faculdade, não tinha ensino superior, ainda tá, né, reflexo daquela fase de rebeldia, né, eu não queria seguir aquele caminho tradicional. Mas aí na hora que eu voltei eu falei assim, cara, eu não sou empregável, então... Você tinha algum dinheiro? Não, nenhum. A gente não passava necessidade porque tinha família sustentando, mas eu ter dinheiro não tinha nenhum centavo no bolso. Tanto que eu conto essa história, né? Quando eu fui começar a estudar, eu pedi R$1.000 emprestados para minha mãe. Você imagina que R$1.000, 10 anos atrás, deve ser uns 2.500, 3.000 hoje. Minha mãe também não tinha muito dinheiro, mas arrumou esses R$1.000. Eu fui lá, comprei um monte de livro, errei em 30% deles, e aí comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, eu vi que, seguindo aquele caminho de forma linear, que é o natural, eu não ia conseguir. Nessa época foi quando saiu o edital da PRF. E aí, eu peguei livro, tinha manuais. Antes de passar na PRF, você passou na Caixa, né? Antes de passar na PRF, eu passei na Caixa. Mas a Caixa é uma história um pouco diferente, porque ela era conteúdo muito parecido com o conteúdo vestibular. A Caixa foi antes da Inglaterra. E era um conteúdo muito parecido com o vestibular. Foi antes? Foi. Eu trabalhei na Caixa durante 9 meses, mais ou menos. E essas datas podem estar todas erradas, tá? Eu só estou dando uma estimativa aqui. Você disse que não é bom com datas. Eu sou péssimo com datas. Se você me perguntar... Eu errei até o aniversário da minha filha outro dia. Minha filha, desculpa, tá? Eu prometo que o papai vai tentar melhor. Mas eu sou péssimo com datas. Mas eu passei 9 meses na Caixa. Foi um período que eu aprendi muito. Fiquei muito feliz de ter entrado. Fiquei mais feliz ainda de ter saído. E aí, a gente saiu da Caixa, montei um estúdio fotográfico. Do estúdio fotográfico, a gente foi para a Inglaterra. E aí, quando saiu a prova da PRF, tinha 60 dias entre edital e prova. E aí, deu 60 dias, eu vi o edital, falei, eita, eu preciso ver isso aqui. Aí meu irmão virou para mim, meu irmão já era empregado da Caixa na época, ele virou para mim e falou assim, ó, você precisa ler o edital. É o edital que vai te direcionar para o que você precisa fazer. Eu falei, beleza. Li o edital, vi tudo que precisava fazer e falei assim, tá, eu tenho que estudar isso aqui. Nunca tinha estudado direito, nunca tinha estudado nada de nada. Tinha noção de português, tinha alguma noção ali dos básicos, mas nunca tinha estudado direito. Aí fui lá, comprei um monte de livro e ralava. Eu tava morando na casa dos meus sogros na época, e aí que a gente tinha voltado da Inglaterra, né? Tava morando na casa dos meus sogros. Você é casado, morando na casa do seu sogro, estudando para concurso. Isso. Você não era muito bem visto pela sociedade, ou era? Não. Eu tentava até disfarçar, né? Porque eu acordava, aí de pijama mesmo, ia pra sala, tomava café, começava a estudar, e quando meus sogros estavam chegando, 6 horas, 6:30, eu corria pro quarto, trocava de roupa e voltava pra sala pra fingir que eu não tava de pijama o dia inteiro, né? Essa época foi particularmente engraçada. Aí a gente foi revezando entre a casa dos pais da Gabi, a casa dos meus pais, a gente teve períodos em cada um. Mas aí eu tinha 60 dias, aí eu estudava o dia inteiro. As pessoas falam assim, quantas horas você estudava? Porque hoje tem esse frisson por horas líquidas, né? Todo esse papo que eu acho que é, às vezes, pouco construtivo. Mas quantas horas você estudava? Eu falava, cara, eu não sei quantas horas eu estudava, mas eu passava o dia inteiro dedicado aos estudos. Mas eu tenho certeza que metade desse tempo era desperdiçado. Você passava o dia inteiro disponível para os estudos. Exatamente. E acaba... Por conta dos estudos. Aí você comia, tomava banho, às vezes divagava em outros assuntos, distraía, olhava, não sei, celular tinha, né? Era mais raro, o iPhone tinha acabado de sair, então não tinha muito celular para olhar, não. Mas estava disponível, estudando mesmo com afinco, muito menos que isso. Exatamente, eu não gostava de televisão, então também não assistia televisão, mas passava o dia inteiro e às vezes começava a viajar. Eu comecei a perceber quantas horas eu estudava quando eu comecei a estudar de forma mais estruturada. Isso lá pela fase do TRF, que está bem mais à frente na história, mas foi quando eu comecei a ver. Eu comecei a ver o seguinte, olha, se eu estudasse mais do que 7 horas líquidas, eu literalmente passava mal. Eu vomitava no dia seguinte, eu não conseguia estudar. Era só passar 7 horas líquidas. E 7 horas líquidas leva, assim, 10 horas de estudos para você fazer. E eu comecei a ver... 10 horas disponíveis. 10 horas disponíveis, no mínimo. Se você for uma pessoa focada, se for uma pessoa dedicada, com 10 horas você consegue. Eu já estava estudando há vários anos, né? Então, para mim, chegar a essas 7 horas levava umas 10 horas, às vezes 11, que era o que eu precisava ali. Então, eu vivia por conta de trabalhar e por conta de estudar. E
Quando eu estava estudando para PRF, eu comecei a perceber, tem coisas que eu faço que no dia seguinte me ajudam a lembrar o conteúdo melhor. Uma delas era anotar. Eu só lia, né? Eu tava lendo. Aí eu chegava no dia seguinte e falava, pô, o que eu estudei no dia seguinte? Eu não sei. No dia anterior, não sei. Mas quando eu anotava, quando eu pegava, transferia aquilo para um outro pedaço de papel, aquilo começava a fazer mais sentido. Na época a gente não tinha, por exemplo, site de questões. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que comprar CD de prova, entrar no computador, pegar essas provas, separar as questões que eu queria resolver, para poder, formar as questões que eu ia fazer. Fazer um banco ali na mão. Né? Na mão. Era tudo no dedo que tinha que fazer. Então era um negócio meio sofrido, mas eu acho que o sofrimento ajuda a construir caráter, né? Então eu não me arrependo disso, porque isso ensinou muita coisa e eu consegui aprender muito do que eu ensino hoje, baseado inicialmente nessa experiência. Eu comecei a ver o que funcionava e depois estudando como que o estudo funciona, como que a cognição funciona, eu comecei a entender os mecanismos por que isso era verdade. E eu comecei a ver que, sem querer, eu acertei em muita coisa que eu fiz. Então, resolver questões me ajudava. Eu comecei a preparação para a PRF resolvendo a prova anterior, que tinha sido a prova de 2004, se eu não me engano. Esse era o concurso de 2008. Tá bem cru, né? Porque você disse que nem sabia que tinha que ler o edital, pelo que você disse agora. Isso. Meu irmão falou, você tem que ler o edital. Aí eu li o edital, não sabia nada de estudos, não sabia nada de nada. A única coisa que eu tinha estudado era para a escola. E estudo de escola você chega no dia seguinte, passa 4 horas vendo a matéria da prova, faz a prova, torcendo para lembrar, e no dia seguinte da prova não lembra de mais nada. Exatamente. E concurso não dá para funcionar assim, porque você tem uma preparação mais alongada. E prova de escola, o volume de conteúdo cobrado é bem menor. Dá para aprender na semana anterior, no dia anterior, às vezes na noite anterior. Que é o que acontece, né? O pessoal chega muito frustrado às vezes. Eu fui um bom aluno na faculdade, mas eu não estou conseguindo ir bem nos concursos. Sim, porque faculdade e concurso não tem nada a ver. Você tem ali 6 disciplinas na faculdade, você vai estudar para uma prova que vai cobrar 2 meses daquela disciplina. Não é a mesma coisa que você estudar para concurso. Às vezes no concurso você pega 3 anos de direito para você fazer uma prova, entendeu? E às vezes você tem 3, 4 meses de preparação. Então é um processo muito diferente. E eu comecei a ver nessa época o seguinte, o que eu preciso fazer para poder estudar melhor? E eu comecei a fazer mais aquilo que funcionava, eu comecei a anotar mais, eu comecei a tentar resolver mais questões, apesar de toda a dureza que era. E a prova da PRF deu certo, por uma série de razões, pela capacidade cognitiva que eu tinha construído ao longo do tempo, de ter estudado em boas escolas, de ter tido a oportunidade de ter essa educação que meus pais forneceram. Então, tudo isso me ajudou a ter facilidade com português. A gente sempre teve muito livro em casa. Tem fotos que eu tenho até hoje, eu sentado no escritório do meu pai, e aí, assim, só estante com um livro atrás. E eu sempre achei isso muito vibrante. Meu pai sempre influenciou muito essa questão da leitura lá em casa, né? Mesmo que silenciosamente. Então, isso tudo ajudou, isso tudo construiu essa aprovação. E é claro que teve um pouco de sorte também, né? Mas a sorte precisa encontrar a gente trabalhando. E você passou, foram 59 dias? 58 dias, foi 58 dias, que era 60 dias do edital até a prova, aí eu enrolei 2 dias, fui comprar livro, fui ler o edital, fui fazer isso, no segundo dia eu comecei a estudar. Hoje isso é mais raro, né? Isso é mais raro, os editais mudaram, as circunstâncias mudaram, os celulares mudaram, então meio que está tudo mais difícil. O que eu percebo é que, embora as provas estejam mais sofisticadas, o material de preparação também se sofisticou. Então, antigamente... O acesso está mais fácil. O processo está mais fácil. O acesso. Isso, o acesso está mais fácil. Então, o que acontece? E o processo também, porque hoje você tem site de questões. Hoje você tem todas as provas compiladas em fóruns, nos mesmos sites. Você resolve as coisas com muito mais facilidade. Saiu um concurso hoje, no dia seguinte o grande curso está com curso. No mesmo dia, na verdade. Exatamente. Não, no dia seguinte está completo ali o negócio. Deus já começa a estruturar. Tá gravando algumas coisas. Exatamente. No dia seguinte tem. Mas antigamente nem curso tinha. O curso em PDF era um negócio muito incipiente. Então eu comecei a estudar por livros. E isso foi o que funcionou para mim. Por quê? Porque eu tinha um background de leitura, eu já gostava de ler, era um negócio que eu tinha muita facilidade. E tudo isso meio que contribuiu, né? Os astros se alinharam para que isso desse certo. Mas foi relação. Foi relação. E onde que você errou? Onde que eu errei? Tiveram muitas provas que eu quis fazer e que eu meio que fui pelo lado errado. Em 2002, se eu não me engano, foi ter uma prova na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foi a prova anterior, teve uma em 2018, 17, 18. Sou péssimo com datas, tá? Depois a galera está ignorando as datas. Exatamente. Então, assim, eu acho que em 2002 tinha tido uma prova da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Era para o policial legislativo. E aí, eu já estava com a minha esposa, a gente tinha se conhecido há pouco tempo, era namorado na época, e a gente falou assim, vamos estudar para esse concurso. Beleza, vamos estudar para esse concurso. Salário bom, sei lá, era 4, 5 mil reais na época, era uma fortuna.
Aí, beleza, então o que a gente vai fazer? A partir de amanhã a gente vai acordar às 5 horas da manhã. A gente vai comprar uma apostila, aquelas bem excelentes de banca. A gente vai comprar uma apostila, vai usar isso e vai estudar e vai passar. Beleza, beleza. Aí deu um high five lá, acordamos no dia seguinte, 5 horas não rolou, apertamos snooze, 6 horas a gente estava de pé. Aí a gente estudou 2 horas e foi o único dia que isso aconteceu. Nessa época, eu aprendi que a gente precisa respeitar os nossos horários, que quando o estudo é um pouco mais orgânico, fica mais fácil. E o que eu digo por isso? A gente não estava fazendo nada, a gente não estava trabalhando na época. A gente não precisava acordar às 5 horas da manhã. Mas a gente acreditava que isso era a solução. É aquela percepção de que sofrer vai trazer resultado. Exatamente. E eu tenho uma visão hoje que eu repito muito nos vídeos que eu gravo, nas redes sociais, que é a questão do estudo sustentável. A sua vida, para dar certo, ela tem que ter uma estrutura que te permita fazer aquilo por um tempo indeterminado. Isso é qualquer coisa. É no trabalho, é nos estudos, é nos seus relacionamentos. Então, nos estudos, o que isso significa? Se todos os dias eu acordo e falo, cara, essa rotina não tá dando, vai chegar uma hora que ela não vai dar. Entendeu? Se você não pratica atividade física, que foi uma coisa que eu só comecei a valorizar depois de velho, eu tô com 34, então o negócio tá começando a apertar. Se você... Pô, tá velho, tá, agora que tá começando. Poxa, que isso. 30 novo 20. 30 novo 20, né? Mas se eu tivesse aos 20 a rotina que eu tenho hoje, talvez as coisas tivessem sido muito melhores. Entendeu? Porque eu aprendi a valorizar meu sono, eu aprendi a valorizar atividade física, coisas que eu não tinha tanta atenção antigamente. E o estudo sustentável é isso. É você pensar o seguinte, essa semana que eu tive, eu tenho como ter mais 50 delas? Porque se não tem, você não vai sustentar o estudo. E dependendo da pessoa, a pessoa vai precisar estudar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até ela conseguir passar. Se o estudo não é sustentável, se essa estrutura não te permite replicar isso por algum tempo, esse estudo não tem como ir para frente. Tem uma frase do Dr. Pedro Calabrese, você conhece, que é um médico famoso, né? Que é que picos de constância é muito mais importante do que picos de dedicação. As pessoas dão aquele pico ali 1, 2 semanas, acontece muito com a academia, iniciando, e depois param, aí vão uma vez por semana, e daqui a pouco já não vão mais. Muito mais importante você ter constância. Eu acho que o estudo sustentável é justamente isso, né? Com certeza. Se você se programa, eu vou estudar 10 horas por dia. Você não precisa estudar 10 horas por dia. Você precisa estudar 4 horas por dia durante 2 anos. Se você estudar 4 horas por dia durante 2 anos, vai dar certo. Você vai aprender o conteúdo, você vai se envolver com o estudo, isso vai fazer parte da sua vida. E não vai ser um sofrimento maior do que precisa ser. Porque estudar para concurso normalmente é sofrido, mas não precisa ser mais do que já é. Agora, um ponto importante é que você disse, estudar 4 horas, mas você precisa estar disponível mais do que isso. Mais do que isso. Sempre que eu falo assim, X horas de estudos, normalmente é as horas líquidas. Aí a gente volta àquele problema que a gente mesmo cria, né? O que é a hora líquida de estudo? É o seguinte, é o momento que eu estou estudando focado. Não é o momento que eu estou na frente da aula, não é o momento que eu estou na frente do livro, não é o momento que o PDF está na minha frente. É o momento que eu estou engajado com aquele estudo, que eu estou realmente dedicado àquilo. A gente tem um limite cognitivo. E esse tópico ele é polêmico, a beça. As pessoas ficam chateadas comigo quando eu falo isso. Mas a gente tem um limite cognitivo, né? Tem uma região do cérebro chamada hipocampo, que é responsável pela retenção de fatos. E fatos é o que a gente pega quando a gente está estudando. Definição de orçamento base 0, isso é um fato. São fatos dos estudos. Definição de cada um dos princípios orçamentários, isso são fatos dos estudos. E o nosso cérebro tem um limite para fatos. E essas informações da memória de trabalho que ficam no hipocampo passam para o córtex pré-frontal quando a gente dorme. Você estuda, e esse limite ele é de aproximadamente, para a maior parte dos seres humanos, em torno de 4 horas de estudos. Focados. Que, dependendo da pessoa, ela precisa estar disponível umas 7, 8 horas para render ali 4 no fim das contas. Aí, são 2 fatos, né? São 2 casos. Se você tem uma atenção parcial para os estudos, por exemplo, eu estou estudando, meu celular está aqui do lado, meu celular vibra. Isso gera o que é chamado de atenção residual. Ou seja, eu não estou mais prestando atenção naquilo que eu estava fazendo. Eu estou aqui querendo saber o que veio essa mensagem. Será que é minha mãe? Será que é meu pai? Será que é o crush querendo sair? O que será que aconteceu? Será que é o Globo Repórter? Será que caiu um avião? Então você não sabe mais o que é, você não está mais focado aqui. Se você está integralmente focado, o limite é de 4 horas. Tem gente que tem uma atenção de 50%. Metade do tempo eu estou atento, metade do tempo eu estou focado. Essa pessoa vai poder estudar 8 horas líquidas. Mas não seria muito melhor estudar 4, integralmente focado? Eu acho que sim.
Mas aí como é que a pessoa faz? Ela tem que se conhecer, ela consegue desenvolver essa concentração para otimizar o tempo e render 80%, 90%, Sim. quiçá 100%? Tem várias coisas que a pessoa precisa fazer. Uma delas é eliminar distrações. Então, assim, celular não pode vibrar, não pode ter televisão, de preferência que não tenha música. Embora a gente não tenha nenhum estudo conclusivo a respeito do impacto da música nos estudos, é muito importante que você tente minimizar essas distrações. Se você minimiza distrações, o seu foco naturalmente aumenta. E um segundo ponto que é muito importante para você manter a concentração é fazer pausas constantes. O candidato que ele começa a estudar, ele comete muitos erros que eu cometi quando eu estava estudando. Ele vira e fala assim, irmão, eu quero estudar 6 horas seguidas, não vou levantar enquanto não estudar 6 horas. O problema é que o cérebro não funciona assim. A gente cresceu na selva. Na selva você não tem tempo para ficar 6 horas focado. Porque você está andando, de repente vem um tigre ali, te come, pronto, você morre. Você não passa seus genes para frente. Então o que a gente precisa? A cada 15, 20, 25, 35, 40 minutos, você precisa fazer pausas. O que vai mudar isso? É a sua condição construída de se concentrar. Pessoas que têm o hábito de estudar, pessoas que têm o hábito de se concentrar, conseguem ficar 40, 45 minutos focadas. Mas pessoas que não têm, às vezes depois de 15 minutos, elas começam a se distrair. Então, você está lendo. Vamos dizer que a pessoa usa material escrito, né? Pegou o PDF do GRAM, baixou, está lendo. Chegou no, segunda página, olhou para o parágrafo, falou, o que o professor está falando? É hora de parar. Isso às vezes pode ser 5 minutos. Se a pessoa está começando, pode ser 5 minutos. Aí na próxima sessão você tenta fazer 6. E na outra você tenta fazer 7. O problema é que eu não consigo fazer 5 minutos e eu tento fazer 1 hora. Isso não é respeitar o seu ritmo. Entendi. Entendeu? Qual você vai a mesma se coisa. Condicionando Isso. com um exercício físico. Você elimina as distrações, começa a se condicionar e começa a trabalhar a sua concentração. É muito difícil encontrar alguém que consiga estar concentrado mais que 45 minutos. Direto. É muito difícil. Mas o que você vê? A galera fazendo sessão de 2 horas de estudos. E aí o que acontece? Parte desse estudo se perde. Então você começa a estar disponível para os estudos, mas sem estar integralmente focado. A técnica de estudo mais importante é você estar focado pensando naquilo que você está estudando. Se você estiver engajado com isso, você vai aprender. Às vezes não precisa nem de material de revisão. Se você estiver engajado, olhando, focado, pensando naquilo, às vezes nem material de revisão você precisa. Por que a gente constrói? Porque o nosso estudo está sempre ali nos 60%, 70%, 80%. E por isso que a pessoa que, mesmo focada, estuda em vez de 4, às vezes 5, 6 horas líquidas, ela não vai ter muito prejuízo, porque o nosso estudo não é 100% dedicado. Então, mas esse é um tópico bem polêmico. Mas o bom desse tópico é que há esperança para quem tem pouco tempo disponível. Sim. Mas aí precisa ser um tempo de excelente qualidade, que é o que explica por que nós temos tantos alunos, professores que foram aprovados em excelentes concursos enquanto trabalhavam, né? Isso. Porque o tempo disponível para estudo era muito pequeno e acabava que, por força disso, eles precisavam focar 100%. Existe uma lei chamada Lei de Parkinson, tem inclusive um livro que foi escrito sobre isso que é fenomenal. A Lei de Parkinson diz que o trabalho ocupa o tempo disponível para ele. E por que eu acho que isso é fantástico? Isso acontece no trabalho. Você tem um mês para entregar um projeto. Quando é que você entrega o projeto? No dia anterior. Entendeu? Se muito. Ou na manhã do dia do negócio. Então, assim, você levou esses 30 dias, mas se esse projeto tivesse 3 dias para acontecer, você provavelmente entregaria ele na data também. E com isso tudo acontece a mesma coisa. Tem muita gente que vira para mim e fala assim, Fernando, você acha que eu deveria sair do trabalho? E eu digo para a pessoa, você só deveria sair do trabalho quando o trabalho estiver te impedindo de estudar mais. Não é isso que acontece com a maioria das pessoas. Tá? Se a gente tem 8 horas de sono, ou deveria ter, né? 8 horas de trabalho. Outro assunto aí, daqui a pouco. Outro assunto polêmico. 8 horas de trabalho, sobram em torno de 8 horas. Essas 8 horas vão ser para refeição, higiene, os descansos, os intervalos. E você tem como colocar 4 horas de estudos aí no meio. Então, o trabalho ocupa o tempo disponível para ele. Se eu tenho 4 horas, o que vai acontecer? O meu nível de concentração tem que aumentar. Meu nível de foco tem que aumentar. Então as pessoas às vezes viram e falam, você acha que eu tenho condições de passar trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, cuidando dos meus filhos? Sim, eu acho. Mas você tem que ter consciência do quanto que você precisa estar focado. E às vezes a necessidade acaba melhorando os resultados. Essas pessoas que precisam trabalhar, essas pessoas que têm outras atividades, que a gente precisa sustentar, afinal de contas, elas acabam às vezes conseguindo passar e ficando impressionadas com seus próprios resultados. Por quê? Porque elas não estão acessando o celular, não estão vendo o Instagram, não estão, né? Sim. Enquanto o estudo está acontecendo. E esse estudo é mais focado e mais efetivo. Entrando nesse tema, e alinhando também a questão do sono, você defende muito a questão de dormirmos ali 7, 8 horas, preferencialmente,
por dia, até porque isso é necessário, né, conforme você disse, para reter todo o conteúdo. Mas aí eu te trago a seguinte situação: uma pessoa que mora em Guarulhos, né, para quem não conhece a região de São Paulo, 1h30, quando tem trânsito, 1h30, 2 horas de São Paulo capital, quando tem trânsito é meia hora. E ela vai e volta todo dia de Guarulhos, como acontece muito com brasileiros que moram mais afastados do local de trabalho. Pega umas 3, 4 horas de trânsito por dia, sai de casa às 6 da manhã para chegar no trabalho às 8, depois sai do trabalho às 6 para chegar à sua casa às 8 da noite. Ela tem de 8 da noite até, sei lá, 5 da manhã do outro dia, que é quando ela acorda, para tocar a vida. Como é que essa pessoa vai encaixar 8 horas de estudo, de sono, vai encaixar o estudo, vai cuidar da vida pessoal? Nesse caso, não é mais interessante sacrificar o sono para pelo menos sair dessa situação, morar um pouquinho mais perto e depois, quem sabe, dormir mais? Como é que uma pessoa como essa pode se dar o privilégio de dormir tanto tempo? O estudante, principalmente, ele se beneficia muito do sono. Tá? Tem 60 anos de pesquisas acumuladas sobre o sono hoje em dia. Inclusive, para as pessoas se interessarem pelo tema, o livro Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, é excepcional e eu recomendo que todo mundo leia, porque ele mudou a minha vida e é o livro mais importante sobre saúde que eu já li. O que acontece quando você dorme menos do que 7 a 9 horas, que é o que 99% das pessoas precisa, você tem problemas de memória, por exemplo. Então você não consegue reter as informações. Lembra que eu falei que a informação vai do hipocampo, o córtex pré-frontal, quando você dorme? Sim. Só que isso acontece no finalzinho do sono, nas últimas horas do sono. E se você sacrifica as últimas horas do sono, esse processo fica comprometido. Muita gente fala assim: dormir 6 horas e estudar 4 horas, ou dormir 8 horas e estudar 2 horas. Dormir 8 horas vai ser sempre a melhor opção. Porque você diminui muito a qualidade da sua retenção quando você dorme menos. Respondendo sua pergunta nesse caso, essa pessoa ela já tem 4 horas de estudo escondidas aí. Que estão onde? No deslocamento dela. Depende do deslocamento. Às vezes é um ônibus lotado, é difícil de focar em alguma coisa. Não tem problema. Tem um aplicativo do grande, dá para assistir e tudo, mas vai ser uma retenção bem menor, né? Qualquer estudo é melhor do que nenhum estudo. Então, se essa pessoa ela tem condições de fazer isso, ela está numa situação que é uma situação muito aquém do ideal. A gente deveria estudar num ambiente silencioso, num ambiente climatizado, num ambiente, que desse tranquilidade para a gente. Mas essa pessoa, ela tem essas 4 horas. Se ela tiver retenção de 50%, ainda assim ela vai estudar 2 horas por dia. Efetivamente. Então, é claro que não tem como eu, na minha bolha, dizer assim: todo mundo tem que dormir 8 horas e vai ser assim, porque se você não fizer, você nunca vai evoluir na vida. Não. Cada um vai fazer o seu jogo, cada um vai fazer aquilo que precisa. E eu sou sempre muito sensível a essas questões sociais, até pela quantidade de histórias que eu ouvi, e que são histórias realmente que sensibilizam a gente, né? Você passa por situações muito semelhantes, de receber esses relatos. Já entrevistei vários aqui. Exatamente, de ficar assim, sensibilizado com a história das pessoas. O que eu acho? Eu não tenho como recomendar para uma pessoa que ela durma menos de 8 horas. Menos do que ela precisa dormir, não necessariamente 8 horas, né? 7 a 9. Eu não tenho como recomendar que uma pessoa faça isso. Porque isso piora todos os aspectos da vida dela. É porque essa pessoa teria de dormir 9 da noite. Ela teria de dormir 9 da noite. E ela chega às 8. E aí o que vai acontecer? Você pode tentar sacrificar 1 hora e tentar trazer todo o seu estudo para o longo do dia. Quando eu estava trabalhando na ABIN, eu era a única renda, minha esposa não trabalhava na época, eu ganhava R$4.200. E minha esposa tinha as atividades dela e tal. Uma das coisas que eu fiz foi contratar uma diarista. Essa diarista levava R$800, R$900 do meu salário. Proporcionalmente alto. Era muita coisa. Era 25% praticamente do que eu ganhava. Ela era eu chamava ela de minha sócia, né, de vez em quando. Por quê? Porque se eu chegasse em casa e fosse me dedicar às tarefas domésticas, ou se a minha esposa fosse fazer, em vez de fazer os projetos dela para também crescer ali no que ela queria, essa coisa ela não ia andar. É muito difícil você falar isso para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Entendeu? Mas o que você pode fazer dentro da sua realidade para você poder transformar isso? Esse é um dinheiro que fazia falta para mim. É um dinheiro que me fazia falta real. Mas o que eu pensei? Eu posso dedicar essa 3, 4 horas por semana para os estudos.
Eu não me arrependo de nenhuma das escolhas que eu fiz. E às vezes a gente tem que fazer escolhas difíceis. O que eu digo para as pessoas é o seguinte: você pode não gostar da solução que existe para você, mas a solução às vezes existe. Em 99% dos casos a solução existe. As pessoas falam assim, porque eu trabalho pra caramba, eu odeio meu chefe, meu trabalho é hiperdemandante. Tá, você pode tentar arrumar um outro trabalho. De repente um trabalho que paga um pouco menos. De repente o trabalho seja mais perto de casa. De repente alguma coisa. Você pode não gostar da solução, mas a solução, ela às vezes existe. Então eu acho que é isso. Cada história é uma história. E a gente não tem, eu acho que nenhum direito de dizer para as pessoas o que elas deveriam fazer. Mas a gente tem a obrigação de dizer para elas: se você pensar de forma não apaixonada na sua história, é o que se chama de perspectiva do terceiro, né? Você sai da sua vida e pensa assim: se eu perguntasse para um amigo o que eu deveria fazer, o que ele diria? Isso é a perspectiva do terceiro, porque você não está envolvido em toda aquela sua história de vida. Porque para mim é óbvio, as escolhas que eu fiz, para mim elas são muito tranquilas. Sim. Eu fiz isso porque isso tinha um resultado, porque isso ia fazer isso, e eu não posso me desfazer disso por causa de XYZ, mas para outras pessoas isso não é tão cartesiano assim. Então eu acho que o desafio é olhar e ver como é que eu posso inserir 3, 4 horas de estudos nessa rotina, se não puder 3, 4 horas o mínimo possível, sem prejudicar o restante da minha vida. Vai ser difícil? Vai. E vai ter momentos em que alguma coisa vai ter que ser sacrificada. Às vezes a pessoa não vai conseguir praticar atividade física e tudo bem. Às vezes a pessoa não vai conseguir dormir e tudo bem. Mas o que não se pode fazer é, sabendo dos malefícios que isso traz para a sua vida, insistir numa postura que no longo prazo vai te trazer talvez até problemas de saúde, problemas mentais, que são coisas que a gente na juventude não percebe. Eu, pelo menos, quando estava com 20 anos, me achava imbatível, inquebrável, nada vai acontecer. Natural. Só que aí, conforme a vida foi passando e eu comecei a ver as pessoas morrendo, eu comecei a ver as coisas acontecendo, eu vi, cara, a gente tem um tempo muito curto aqui, a vida é um negócio muito frágil. Só que para o jovem, às vezes, é mais difícil perceber isso. Então, qual que é a minha luta? É não fomentar essa ideia de que dormir pouco tá tudo bem, de que não fazer exercício tá tudo bem, de que você não estar com a sua família tá tudo bem. Porque as pessoas morrem, as pessoas vão embora, as pessoas... Então, aproveitar tudo isso junto à rotina dos estudos é muito demandante, é muito desafiador. Mas também é necessário para você não se arrepender desse período que você passou. Também para você conseguir seguir em frente por um longo período de tempo, né? Exatamente, é o estudo sustentável. Exato. Se você faz isso, é mais fácil você estudar. Então, às vezes, 2 horas de estudos são muito mais eficazes do que aquelas 6 horas sofridas que você está pensando, eu não queria estar estudando, eu queria estar fazendo outras coisas, eu queria estar vivendo minha vida. Então, só posso estudar 2? Comece estudando 2, que normalmente é o que eu sugiro. Você está começando a estudar? Não põe no seu cronograma 6 horas. Coloca meia hora. Imagina, você olha para o seu calendário e fala assim, eu preciso de meia hora de estudos. Você sente vergonha de não fazer isso. Você sente vergonha de não estudar meia hora. Aí depois, meia hora está tranquilo, está estabelecido. A parte mais importante do início dos estudos é hábito. Exato. Estudei 30, passo para 1 hora. 1 semana depois, 2 semanas depois. 1 hora, tranquilo, já estava estudando 30, eu só aumentei 30. Quando você vai ver, você está estudando 3, 4 horas. Isso virou hábito, isso virou rotina. Isso não tá, isso começou a ampliar, a separar os compromissos e você passou a ter muito mais consciência do seu dia e respeitar os estudos. Fernando, nós temos aqui um mote que você já conhece bem, até porque você leu o livro, né? Sim. E que é o mote de ser imparável, no sentido de iniciar algo e concluir, no sentido de seguir em frente apesar das dificuldades. Não é no sentido de, como algumas pessoas imaginam, de ser uma pessoa incansável, uma pessoa invencível. Não é isso. E nós sabemos que muitas pessoas que estão nos assistindo estão passando por inúmeras dificuldades. Estão pensando em parar, em desistir dos seus sonhos, seja ele na área de concurso ou não. E eu queria pedir a você que desse uma dica para essa pessoa que está pensando em desistir. O que você diria para que ela se torne imparável nesse sentido que eu mencionei agora? Eu fui muitos anos atrás, eu fui numa palestra do William Douglas, que tinha o maior livro de técnicas de estudos, como estudar para provas de concurso, um livro muito interessante, que trabalha vários desses pontos que eu falo hoje, né? O William Douglas meio que inaugurou essa disciplina. E ele, nessa palestra, ele falou uma frase que eu nunca me esqueci. Ele falou o seguinte: só passa quem não desiste. Isso é uma tautologia, porque, óbvio, se eu desistir, eu não tenho como passar, né? Então isso não faz nenhum sentido. Mas eu sempre fui muito desistente das coisas que eu fiz. Ao longo da vida, eu sempre tive muita dificuldade de terminar projeto. Por quê? Porque começar é fácil. Sai um edital, você fica todo animado. Tá chegando o verão, você vai pra academia. Então, começar as coisas é muito simples. Só que você manter a energia necessária para terminar as coisas é que é difícil. James Clear,
que é um dos autores sobre desenvolvimento pessoal hoje que eu mais gosto, ele escreveu um livro chamado Hábitos Atômicos. Eu até escrevi um artigo sobre isso. Excelente. O livro é maravilhoso. É bom. E no finalzinho do livro, lá, nas últimas páginas, eu fico todo arrepiado, só de lembrar. Ele fala o seguinte, as pessoas, estou parafraseando, né? As pessoas que conseguem ter sucesso, e sucesso bem lato senso, são aquelas pessoas que conseguem sustentar o tédio do cotidiano. Eu fico todo arrepiado quando eu leio isso. Por quê? Isso foi a chave para poder entender que as realizações só vão acontecer se você insistir quando todo mundo está desistindo. Sucesso é uma coisa muito ampla. E eu falava de sucesso com 26, 27 anos, quando eu comecei esse trabalho na internet, com toda aquela empáfia, né? Achando que eu tinha conquistado tudo e tal, com aquela arrogância que a juventude tem. Não que hoje eu não seja, mas eu acho que eu melhorei pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos estou trabalhando nisso. Mas sucesso para mim hoje, eu vi isso numa definição que é muito boa, é estar satisfeito com os rumos da sua vida. Às vezes a gente está construindo coisas. Às vezes a gente está estudando para mudar de vida, para mudar a vida da nossa família, para mudar a nossa vida, para ter uma perspectiva diferente do trabalho. Às vezes está um trabalho que não te incomoda, mas que você poderia fazer melhor, você poderia fazer outras coisas. Às vezes você não tem tempo nos seus projetos. Essa história, levanto, vou trabalhar longe, passo 4 horas em transporte, vou para um trabalho que é um porre e que é normal, a maioria das pessoas está desengajada com o trabalho, o que é muito triste, mas é a realidade. E eu quero mudar de vida. Você só vai conseguir isso se você sustentar o tédio do cotidiano. É muito fácil você colocar um story e falar assim, pô, que massa, que não sei o quê, que dia foda que eu tô vivendo. O difícil é você registrar os dias difíceis, que são a maioria. Sim. Estudar é foda. Estudar é foda. Você estudar no dia que você não quer, sabe? As pessoas perguntam muito assim, como é que você fazia para estudar no dia que você não estava motivado? Estudo não depende de motivação. Trabalho não depende de motivação. Você só vai pro trabalho quando você está motivado? Não, tudo bem que você é uma máquina, você não é referência. Mas assim, a maioria das pessoas não vai pro trabalho só quando está motivada. A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer aquelas coisas que a gente precisa fazer. E o estudo é isso. O estudo é isso. É fazer todos os dias até que você encontre aquilo que você quer. Então, a pessoa só vai conseguir se ela fizer todos os dias até a hora em que ela passar. Não tem nada de errado você desistir, você ver que esse projeto não é para você, mas desistir porque é difícil, não. Porque é difícil para todo mundo. E se fosse fácil, qualquer um faria. Eu adoro essa frase também. Na verdade, quando você desiste porque você enxerga que não é para você, de alguma forma, na verdade não é nem uma desistência, não é uma mudança de caminho. Isso. A desistência que eu enxergo é você desistir de mudar de vida, desistir de ter algo melhor, você se acomodar, se acomodar onde você está. Para mim, essa é a desistência, né? Eu acho que a vida é muito curta, eu acho que a gente tem muita coisa para aproveitar na vida. Então, quando você desiste disso, meio que você desiste de você. Você desiste de crescer, sabe? E eu acho muito triste quando eu vejo pessoas nessa situação, tipo assim, não me importa. Sabe? Chega em casa, vai assistir televisão. E eu acho que se a pessoa está satisfeita com a vida dela, eu acho que essa é a definição de sucesso. Eu cheguei num ponto em que, para mim, a felicidade é chegar, sentar no sofá e assistir televisão até a hora de dormir. Tudo bem. Mas se você quer construir mais, se você quer viver mais, se você quer viajar, se você quer ajudar o mundo, se você quer, enfim, qualquer coisa, tudo isso vai dar trabalho, vai dar muito trabalho. E quando você está preparado para essa perspectiva, é muito mais fácil você entender que você vai ter que ralar pra cacete. Resumindo tudo, ralar pra cacete. Vai ter que ralar pra cacete. O resultado é isso. Não tem grande realização que não venha sem muita ralação. Fernando Mesquita 2019, olha só que coisa boa. Fernando, muito obrigado pela entrevista, pelo seu tempo, pela parceria agora. Fernando é o novo diretor do programa de orientação de estudos dentro do Gran Curso Online, que vai contemplar mentorias, coaching e outras ideias aí que nós estamos bolando já para 2020, que promete ser um grande ano para nós, né? Show. Obrigado, Gabriel, pelo convite para fazer a entrevista. Obrigado pela confiança no projeto. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho excepcional. Pelo menos espero que a gente faça, né? Tô torcendo aí para isso. E a gente vai ajudar muita gente ainda. Tem muita gente aí para poder ser tocado ainda pelo Gran. Se você gostou desta entrevista, assine nosso canal, ative as notificações para receber todos os vídeos que lançamos em primeira mão. E até a próxima entrevista. Muito obrigado.